Muito bem, aqui professor Manuel para nossa 7ª aula de filosofia. Eu estou aqui com a minha máscara. Todas as vezes que eu saio na rua eu utilizo. Espero que vocês também estejam utilizando. Espero que vocês estejam se cuidando, porque esse vírus ele não respeita pobres nem ricos. Ele pega, mata e depois os vermes é que comem. O tema da nossa aula de hoje é filosofia e dúvida. No dia a dia, dificilmente sabemos a verdade sobre algo. Sobre os bastidores do poder, por exemplo, os bastidores da política, das decisões políticas. E muitas vezes temos dúvidas sobre nós mesmos, sobre a nossa vida futura, sobre se estamos fazendo certo, se estamos fazendo errado, o que podemos melhorar, se acertamos na educação dos filhos, na convivência com os pais. Quantas dúvidas! E a filosofia dedica uma parte dos seus estudos para a dúvida. Na filosofia, considera-se que é impossível alcançar a verdade. Porque o que é verdade? Hoje, você acredita em algo que é verdadeiro, que pode não ser amanhã. Vejamos alguns exemplos. Durante 1400 anos, o homem acreditou que a Terra era plana. Hoje você tem alguns terraplanistas, algumas pessoas aí, mas já está mais do que provado que a Terra tem um formato meio que redondo, não é? Mas durante 1400 anos era uma verdade, como se fosse um dogma. A Terra é plana. Até que Cristóvão Colombo e outros grandes navegadores foram mar adentro e voltaram e provaram que a Terra é redonda. Durante 1600 anos, eu não estou falando de 1600 dias, não. Eu estou falando de 1600 anos. O homem acreditou que a Terra era o centro do universo. Essas eram verdades absolutas. E quase ninguém ousava dizer ou pensar de forma diferente. A verdade é que poucos duvidavam. Nesse sentido, a dúvida é aplicada em muitas circunstâncias. Uma decisão na hora de adquirir um objeto, ou fazer uma escolha pessoal. E aí surge, muitas vezes, diversos argumentos. Comprar ou não comprar, fazer ou não fazer, ir ou não ir, investir ou não investir. Nós vivemos cercados com a dúvida. Durante nossas vidas, muitas vezes, temos dúvidas relacionadas com a nossa capacidade de fazer isso ou aquilo. E isso é importante. Quando esses questionamentos, quando essas dúvidas propiciam aprendizado, crescimento. Isso nada mais é do que a dúvida trabalhando em prol do nosso desenvolvimento.
pensando dessa forma, a dúvida é boa. Dúvida só não é bom quando alguém fica uma vida inteira na dúvida. Muito tempo em dúvida. Uma dúvida sem fim. A dúvida é uma condição, um sentimento marcado pela ausência da certeza até o momento que você toma uma decisão. Aí a dúvida dá espaço para uma escolha. Quando uma pessoa afirma que não está seguro de algo, isso quer dizer que já está seguro da sua insegurança. Diante dessa contradição, a filosofia tem recorrido a dois caminhos. O conhecimento, baseado na experiência, que a gente chama de empirismo, e o conhecimento baseado na razão, que a gente chama de racionalismo. O jornalista Reinaldo Azevedo disse em certa ocasião que um cientista tem dúvidas. Um idiota nunca tem. Em tempos de coronavírus, já apareceram muitas pessoas com soluções milagrosas, apresentando remédios que curam, como, por exemplo, a cloroquina ou a nitazoxanida, um medicamento utilizado contra vermes e parasitas. Já outros, mais ponderados, não garantem, mas admitem a possibilidade de testar. Porque é assim que a ciência e a filosofia funcionam. Testa, acompanha, analisa, avalia as consequências e depois de anos de estudos, indica ou não, verifica a eficácia, as consequências. Já o idiota não quer saber de testar. Basta ler, por exemplo, em uma rede social qualquer, que funciona. Basta ler que descobriram a cura. E já vai logo dizendo que a cura foi encontrada, que estão escondendo de você. Tempos de fake news, muitos fakes, estão circulando, explorando essa temática de coronavírus. Em alguns momentos, entra o elemento da dúvida e as certezas desmoronam. Sabendo que a população brasileira, de forma geral, é iletrada, acrítica, analfabeta, ou seja, com base educacional muito frágil, e isso provoca, né, um cidadão que não consegue, na grande maioria, pensar, raciocinar. Muitos se aproveitam, às vezes até da inocência das pessoas, para enganar e apresentar soluções para tudo. Aí, a dúvida é um elemento importante.
duvidar de tudo que você ouve. Principalmente se você, o que é divulgado, se você consulta, fica muito tempo em redes sociais. Não apenas soluções para a pandemia são apresentadas, mas soluções para questões da própria vida. Como, por exemplo, trazer a amada em 3 dias, e por aí vai, e tem gente que acredita. Nos dias de hoje, conviver com a verdade, em meio a tanto besteirol, tantas opiniões, sem base cultural, sem base científica, sem estudos, tantos fake news, me leva a refletir sobre o que disse nosso bom e conhecido Sócrates. Que uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Isso apenas fortalece a crença que é melhor duvidar e buscar a verdade do que acreditar em uma verdade infundada, em uma mentira deslavada. Em meio a tudo isso que está ocorrendo, ao bombardeio de falsas notícias, praticar a ética e os valores éticos é sempre bom. Aqueles que aprendemos com os nossos pais, ou mesmo aqueles que a vida nos ensinou. Nessa onda de pandemia, deve-se priorizar a saúde ou a economia? Essa é uma questão debatida nos dias de hoje. No mundo de hoje, não é possível analisar e entender o que está acontecendo sem ter dúvidas. Como disse o jornalista Reinaldo Azevedo, apenas os idiotas têm certezas absolutas. Nesse mundo de hoje, ter dúvidas talvez seja um sinal de inteligência. É por isso que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O caminho para a dúvida pode ser uma pergunta. Tem dúvidas? Pergunte. Perguntas que propiciem estudos, perguntas que aguçem a curiosidade, perguntas que levem ao raciocínio, ao aprendizado. Aristóteles, um dos filósofos da Grécia Antiga, muito conhecido por nós, dizia que a dúvida é o princípio da sabedoria. Por falar nisso, são 3 os princípios de uma experiência filosófica. A saber, o questionamento, o estranhamento e a dúvida. Todos são positivos quando nos propiciam a busca pela verdade. Em muitas religiões, a dúvida é duramente combatida.
principalmente as religiões que têm os seus dogmas, as suas verdades indiscutíveis. Por exemplo, não estou fazendo nenhuma crítica, apenas constatando. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. E ponto final. No momento em que o homem começou a raciocinar sistematicamente sobre si e sua realidade, surgiram as primeiras dúvidas. Podemos dizer que a dúvida nasceu com o homem, com o raciocínio. Creio que todos conhecem uma das mais famosas dúvidas da literatura. To be or not to be? That's in the question. Ser ou não ser? Eis a questão. A frase vem da peça A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, de William Shakespeare. Um outro filósofo grego, nas palavras de Protágoras, sofista. Os sofistas, eles eram um grupo de pensadores da Grécia Antiga que viajavam de cidade em cidade realizando discursos para atrair estudantes e cobravam taxas para oferecer educação e conhecimento. Essa é a grande diferença do sofista para o filósofo. O filósofo fazia isso de graça. O filósofo, ele compartilhava o conhecimento, ele buscava novos conhecimentos por meio da experimentação. O sofista, ele era um estudioso, mas ele cobrava para fazer essas coisas. Mas, felizmente, os filósofos ganharam muito mais espaço do que os sofistas. Mas Protágoras tem uma frase que diz assim: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são. Agora é uma dúvida boa, não é? Ele falava isso em relação à nossa realidade e à nossa capacidade de administrar a realidade que a gente vive hoje. Como, por exemplo, coronavírus, Covid-19. Vacina. Cura. Vai surgir? Hoje, quais são as coisas que são? Novo coronavírus, Covid, pesquisa, ciência. Isso é o que a gente vive. Quais são as coisas que não são? Pelo menos enquanto. A vacina, as drogas, que existem, mas ele não se sabe qual é a droga certa, na medida certa, e as consequências. Por isso que Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, que a gente conhece, enquanto são, e das coisas que não são, mas que existem, enquanto não são, enquanto não se tornarem uma verdade, uma realidade. Em relação à filosofia, e podemos dizer as demais ciências, todas utilizam a dúvida
como um principal instrumento para buscar a verdade. Mesmo que essa verdade tenha um prazo determinado. Porque a dúvida é inerente ao ser humano. E essa busca, felizmente, somos todos diferentes, por isso somos indivíduos. O indivíduo, ele está sempre questionando. O indivíduo não é um ser satisfeito por natureza. E é assim que deve ser. Daí a importância de se respeitar as diferenças. Porque não existem duas pessoas iguais nesse planeta. Se analisarmos a problemática da dúvida sob a ótica de Sócrates, e esclarecendo, relembrando que Sócrates é conhecido por ser um grande perguntador, na realidade Sócrates tinha poucas respostas, mas sabia, como ninguém, questionar e ajudar as pessoas do povo a buscarem respostas para suas próprias perguntas e dúvidas. Como se fosse uma criança que para tudo pergunta por quê. Por isso ele ficava vagando pelas praças, dialogando com as pessoas, provocando reflexões. E isso, como nós sabemos, incomodou a classe dominante e Sócrates acabou sendo condenado à morte. Sócrates, no auge da sua dúvida, também é pai da seguinte frase: só sei que nada sei. Pelo simples motivo de quanto mais você sabe algo, quanto mais você conhece, você acaba concluindo que o conhecimento é infinito. Que um conhecimento abre mais portas do que fecha, te trazendo novas dúvidas. O que aprendemos com isso é que a mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao tamanho original. Quem disse isso foi Albert Einstein, que não era filósofo, mas poderia ser, que é considerado uma das mentes mais brilhantes da humanidade de todos os tempos. A dúvida, segundo Santo Agostinho, que foi um dos principais teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito importantes no desenvolvimento do cristianismo e da filosofia ocidental. Ele era bispo de Hipona, uma província romana na África, que hoje é a Argélia. A filosofia da dúvida, defendida por Santo Agostinho, era passo obrigatório para alcançar a verdade. Santo Agostinho dizia que não podíamos duvidar se não houvesse uma verdade que pudesse ser extraída da dúvida. Ainda para Santo Agostinho, a verdade só podia ser conhecida por meio de argumentos, por meio do erro e do acerto. O encontro com a verdade passa pela capacidade de duvidar, mas questionar e tomar cuidado. Por exemplo, com os falsos profetas.
que tem como objetivo escurecer o caminho que leva à verdade. Vale a pena fazer uma reflexão sobre o que acontece hoje em relação a diversos líderes das mais variadas seitas que se apresentam como profetas, mas que na realidade, como dizia Santo Agostinho, aí estão apenas para dificultar o encontro do homem com a verdade. Independente da religião de cada um, duvidar é sempre bom. O risco que você corre é de mudar a sua crença. Ou não. Ou de repente fortalecer. Sai mais fortalecido na sua fé, na sua religião. E se de repente mudar, qual o problema? O mundo é feito de mudanças. A questão é que o medo e os dogmas muitas vezes criam crenças limitantes em nossas cabeças. E às vezes temos medo até de duvidar. Pecado. Santo Agostinho também acreditava que os dilemas e as dúvidas aproximavam o homem da verdade e essa verdade aproximava o homem de Deus. A dúvida também aproxima o homem da ciência e da verdade. Na medida que busca o conhecimento científico para explicar a origem das coisas, para buscar a cura das doenças, por meio da experimentação, da vivência, da provocação, do debate das ideias. Isso reforça a teoria de que todos podem ser filósofos. Mas, para ser filósofo, é preciso ter coragem, paciência para observar, testar, capacidade de tirar conclusões. O filósofo é aquele que consegue elaborar perguntas que nem sempre possuem respostas. Existem perguntas que precisam de tempo. O filósofo francês René Descartes introduziu uma nova modalidade na ciência, a dúvida metódica. A ideia principal deste pensador é duvidar de tudo. Descartes duvidava de tudo, de uma forma sistemática. Após comprovar que é possível duvidar de qualquer conhecimento, dos sentidos, da razão, dos sonhos, Descartes percebeu que havia algo que não era possível duvidar. O simples fato de estar duvidando. E por ser a dúvida uma forma de pensamento, concluiu por meio da reflexão. Penso, logo existo. Esta afirmação serviu como modelo de referência para qualquer outra possível verdade. O caminho, segundo Descartes, para se chegar aos princípios do método, da verdade, da ciência, se divide em buscar evidência. Então, é necessário que exista clareza de ideias.
é necessário que exista comprovação, evidências. Para se chegar à verdade, segundo Descartes, é necessário analisar o processo de construção. Como é que as coisas acontecem? É necessário ter uma tese, uma antítese e uma síntese. Para entender melhor do que se trata o pensamento e a ideia de Descartes, é necessário criar um método, uma experimentação. Buscar a verdade constantemente. Eu vou finalizar com uma frase de Bertrand Russell, que diz assim, ó, o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas. E as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Por isso que eu prefiro ter dúvidas. Tchau, tchau. Até a próxima aula.